Pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo sem anunciar previamente, porque eu tava com vontade de fazer. Eu já tava mais ou menos há uns 4 dias lendo alguns artigos interessantes, estudando um pouco sobre o cenário daqui para frente com relação à imigração para o Canadá. E apesar de estarmos passando por uma situação, às vezes, não muito, digamos, confortável agora por conta da pandemia, existem sim, na minha opinião, alguns aspectos muito legais de você não desistir da ideia de fazer o seu plano para estudar ou para emigrar. Na verdade, é um apanhado de assuntos que eu quero falar. Eu vou tentar ser objetiva para o vídeo não ficar cansativo, mas existem aí alguns fatores que eu acho super bacanas para você pensar a respeito, né? Bom, vamos lá. Falando rapidamente com relação à fronteira tá fechada ou não, eu acredito que até agosto nós tenhamos um cenário mais atual e verdadeiro com relação às pessoas que querem visitar o Canadá. Então eu acredito que em agosto vai ser o período mais propício para realmente o Canadá abrir as fronteiras para visitante, não é? Para quem está pensando em fazer uma viagem exploratória, conhecer o Canadá, fazer contatos, fazer um curso rápido de inglês, né? Então é só a gente esperar realmente quando vai reabrir, ficar atento se você tem que fazer o seu pedido de visto ou o seu ETA. Com relação ao visto de estudante, né? Existem algumas pessoas que não estão tão assim empolgadas, porque alguns colleges vão dar, pelo menos por enquanto, aulas online, tem a questão do visto canadense, tem a questão do PGWP, mas aquelas pessoas que estão realmente interessadas em estudar no Canadá, continue no seu plano. Se até lá a fronteira já abriu, as escolas já estão adaptadas, você pode depois ir se adaptando ao curso, né? Mas não desista de ir seguir adiante com a escolha do college para você fazer a sua matrícula, garantir a sua vaga e dar entrada no visto canadense para não começar um curso sem ter a certeza que o seu visto está aprovado. Na verdade eu vi um vídeo muito interessante que me chamou a atenção na internet. Eu tava, enfim, vagando na internet e me chamou a atenção no final de semana um vídeo de um consultor dizendo que os consultores no Canadá estavam assim um pouco apreensivos porque tinham clientes que estavam estudando e por conta da pandemia o Canadá, algumas empresas mandaram as pessoas embora. Então conta o caso de uma menina que ela foi fazer um college de 1 ano, que ela tirou, né, o PGWP dela há pouco tempo e que ela estava trabalhando alguns meses e por conta da pandemia a empresa a dispensou. E ela estava um pouco decepcionada porque ela queria trabalhar e porque ela não pode imigrar, que isso ia dificultar. Então, na verdade, o que me chamou a atenção desse vídeo, né? Que eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos e o meu ponto de vista em relação ao estudo no Canadá. Primeiro, algumas pessoas, elas querem fazer um college no Canadá e elas já agem um pouco no automático. Ah, eu vi minha pontuação, se eu estudar no Canadá, eu vou ter o visto de trabalho e vou imigrar. Então é assim, tem que fazer um bom plano com relação ao estudo. Por quê? É interessante que você veja como está a sua pontuação. Porque às vezes, se você reparar, um estudo no Canadá, um diploma de 1 ou 2 anos, pode ser interessante para o seu perfil, às vezes não, às vezes sim. A gente, quando fala de Express Entry, tem que pensar sempre no bolo, no conjunto, porque não é só um fator que vai se sobressair, é um conjunto. Então, por exemplo, você acabou de obter o seu visto, foi para o Canadá,
tá ansioso para imigrar, mas as coisas estão desenrolando, tenta melhorar o que você já tem, que é o quê? Por exemplo, a língua, né? Então, se você estagnou na língua, melhora a língua. Até você ter 1 ano de experiência canadense, você pode tentar melhorar a língua. Tente mostrar suas habilidades enquanto você estuda. Você pode trabalhar part-time. Às vezes você tem uma qualidade, você tem algo no seu perfil como profissional que pode chamar a atenção do empregador enquanto você está trabalhando meio período. E ele nada o impede de fazer uma oferta de emprego para você até em caráter definitivo. Então, às vezes, essa oferta de emprego, ela acaba sendo até mais bombástica do que esse 1 ano de experiência canadense que você ainda vai adquirir. Então, assim, eu sempre falo para a pessoa não só olhar o que ela quer estudar no Canadá, mas principalmente prestar atenção aos programas provinciais. Por quê? Porque às vezes você precisa ter só uma justificativa para ir para aquela província para poder batalhar pelo seu objetivo. Então, às vezes eu percebo que há pessoas que vão estudar no Canadá, se concentram tanto no Canadian Experience, mas elas não avaliam o que elas estão vivendo no Canadá no dia a dia e o que aquilo está agregando para o perfil dela para ela ganhar tempo, para ela otimizar esse tempo, para ela poder usar o período que ela tem, o dinheiro que ela está gastando de uma maneira boa, né? Otimizar para que ela tire isso a favor dela. Então, o que me chamou a atenção um pouco nesse vídeo que eu vi na semana passada, rolando na internet, foi bem sem querer até que eu descobri esse vídeo. Primeiro, essa aluna dizendo que se sentia prejudicada, né? O que precisa ficar muito claro, gente, quando você vai estudar no Canadá, principalmente quando você vai fazer o seu visto de estudos, a razão principal da ida não é o trabalho, né? Então, quando você faz um visto de estudante alegando para o governo do Canadá que você quer fazer um MBA, que você quer fazer um college, que você quer fazer um mestrado, a razão da ida não é o trabalho, é o estudo. Então, quando você decide que você vai estudar, literalmente você vai ter que estudar. E se a lei o permite trabalhar meio período e depois trabalhar o período full time, você vai tentar batalhar. Mas precisa tomar muito cuidado, porque na minha opinião, algumas pessoas deturpam isso na internet, né? Dá a entender que o estudo me possibilita automaticamente a imigrar. Não é bem assim. Por isso que você tem que ver os programas que as províncias tenham para você ter uma noção. Eu vou escolher o curso pela minha faixa etária, pela minha profissão, pelo mercado de trabalho nessa província, pelo sistema de pontos que essa província use, pelas regras de imigração que ela tenha. Então é assim, eu percebo que algumas pessoas fazem o plano, mas não olhando o bolo todo, e sim uma fatia dele. Então é muito importante você avaliar todos esses aspectos, né? O que me chamou também a atenção nesse vídeo é que eles falam, muito estudante internacional gasta dinheiro no Canadá porque estudar no Canadá não é barato. Realmente, estudar no Canadá é caro, mas não adianta você, digamos, achar que é um direito seu trabalhar, que na verdade, quando você está indo para o Canadá estudar para se aproveitar depois de um work permit, você é um profissional como qualquer um, que vai ter que batalhar pela sua oportunidade, que vai passar por um critério crítico, talvez, daquele mercado, daqueles empregadores canadenses. Então, é muito importante você entender como funciona isso, né? Então, por isso que esse vídeo me chamou a atenção, porque às vezes a pessoa pode se iludir, vou comprar um curso, vou imigrar. Não, entenda os aspectos, faça um preparo, porque isso deixa você mais forte para você ir melhorando o seu perfil no Canadá, não é? Então, é óbvio que eu quero que todo mundo que vá para o Canadá se dê bem e que faça a sua trajetória com sucesso. Mas eu percebo que muitas pessoas no meio do caminho, elas esquecem o que elas precisam alcançar. Conseguiu um PGWP, ok, tudo bem. Mas você trabalhou 1 ano?
Esse 1 ano de trabalho é suficiente para a tua pontuação? Às vezes você tem 1 ano de experiência, mas o inglês ainda não está muito bom. Então é muito importante você ser crítico quando você está avaliando o seu perfil, porque quando você usa a ideia do estudo, isso na minha opinião, você chega mais aberto, mais esclarecido, você chega no Canadá como um estrategista. Não simplesmente como um estudante que está indo, digamos, fazer um intercâmbio com a família. Até porque a maioria das pessoas que vão estudar no Canadá hoje em dia são pessoas na faixa etária de 30 a 50 anos, são pessoas formadas, são pessoas já qualificadas. Então é muito importante você avaliar o perfil dentro de um cenário para você, às vezes, não comprar um curso e pronto. Né? Então, me chamou a atenção isso nesse vídeo, né? Que dá um pouco a entender, eu vou estudar no Canadá, eu tenho direitos. Não é bem assim. Quando você vai estudar, é para estudar. E o visto de trabalho é uma consequência e ainda assim, você tem que estar ciente que você vai ter que trabalhar, vai ter que criar um bom networking, talvez vai ter que melhorar o inglês, outras vezes você vai trabalhar em uma área que não era a sua. Talvez aquela área de trabalho não é a que você ama, mas para a imigração ela é estratégica. Então eu acho muito importante isso ser avaliado. Até porque você está no Canadá e percebe que o seu plano não está dando certo, você pode mudar ele no meio do caminho. Não está dando certo, vou mudar de escola, vou mudar de cidade, vou mudar de curso, vou emendar num outro curso, né? Então, esse vídeo especificamente me chamou a atenção. A questão do visto de estudos para estudar online nesses momentos da pandemia. Tem gente que vai achar que não é legal, porque eu quero ir para o Canadá, porque eu queria viver lá. O que eu ganho fazendo curso um pouco online? Tudo depende do que você quer. Se você quer imigrar, quer tentar melhorar o teu perfil e tentar criar um elo com a província, você não perde nada em começar esse curso online, porque depois você vai para o Canadá, você vai continuar esse estudo, depois vai dar entrada no seu PGWP e vai tentar ir melhorando o seu perfil ao longo do caminho. Mas eu particularmente não vejo nada de negativo para quem quer pensar em estudar e está um pouco inseguro por conta da pandemia por esses dias, né? A única coisa que eu não aconselho que você faça nenhum curso online sem o visto. É muito melhor você passar pelo estresse daquele pedido de visto que vai ser avaliado, mas você ter certeza que ele foi aprovado. Porque se você começou o curso no Brasil, você sabe que você vai poder ir para o Canadá. Então, eu vejo isso sim muito positivo. Para os estudantes que já estão no Canadá estudando, estão prestes a dar entrada no PGWP ou estão acabando de se formar, devem estar inseguros, né? Estarem inseguros por conta da pandemia, talvez as ofertas caíram um pouco, mas não desista. Quando você se forma, você pode ter o PGWP, então espere sair esse PGWP e tente ver como você vai melhorar o seu perfil enquanto estiver no Canadá. Eu vou colocar meu óculos porque eu não consegui enxergar sem o óculos. As chances do Quebec com PEC Estudo são grandes. Na verdade eu ia até emendar um pouco sobre isso. Bom, o que acontece? O Quebec, por enquanto o governo não soltou nenhuma regra oficial, mas já sabemos que o Quebec tem intenção de mudar regras de imigração, sim, de PEC Estudo, talvez PEC Trabalho, talvez eles vão diminuir o ritmo, porque eles querem diminuir a chegada de imigrantes por esses tempos, por conta da pandemia, porque eles estão com leve desemprego. Então, sim, o Quebec provavelmente fará mudanças, né? O que eu geralmente aconselho para quem mira Quebec? Se você é muito confidente com a cultura quebecois, ou você tem facilidades de ir para o Quebec, ok. Mas se você visa estudar no Canadá achando que o PEC pode ser um programa atraente,
Eu acho que vale a pena você sempre ver os dois lados da moeda. Por quê? Porque fazer college no Canadá, em qualquer província, te dá a possibilidade de um PGWP. Muitos processos de província não usam sistema de pontos, dependendo do tempo de trabalho, ou estudo, ou job offer que você obtenha naquela província. Então, quando você usa um esforço seu para estudar no Quebec visando um PEC estudo, um PEC trabalho, a minha visão bem pessoal é que o esforço, a estratégia e o plano que você vai ter que fazer vai ter que acontecer para qualquer lugar. O único fator que eu acho que você deveria levar em conta é se você já fala francês, não desperdice tentar qualquer outra maneira que não seja PEC. Por quê? O governo federal Canadá e as províncias adoram candidatos francofonos. Então, tente usar o que você tem a seu favor, como, por exemplo, o domínio da língua, para você ir se testando no Express Entry. O que eu andei lendo, estudando esses dias com relação à pandemia, novo cenário, perspectivas futuras, né? Bom, primeiro, todo mundo que está conversando, batendo papo na mídia, fazendo lives, tudo isso, nós temos uma ideia, mas na verdade ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe? A gente sabe que o Canadá agradece os imigrantes que chegam, eles são mais do que bem-vindos. O Canadá reconhece o quanto é positivo e importante continuar aceitando estudante internacional para aquecer a economia. Agora, o que tem um pouco de, digamos, não tão bacana é que por conta do Covid-19, todas as missões tiveram que diminuir o ritmo de trabalho e o número de pessoal. Então, pessoas que estão com o processo de imigração em andamento e as próximas pessoas que serão convidadas ou darão entrada no seu processo daqui para frente, eu acredito que são processos que terão chances de serem finalizados mais depois da pandemia, por conta realmente de uma logística. Então, na verdade, assim, o Canadá não acabou com a imigração, não mudou nenhuma lei, mas pode ser que até o final deste ano, o Canadá não consiga emitir o número de vistos que gostaria por uma questão de logística e do cenário que a gente está passando, inclusive no mundo todo. Mas o que eu vejo de positivo, quais são os aspectos? Você pode se preparar no seu país de origem. 2, continuar guardando dinheiro. 3, ir se testando para ver possibilidades, porque de uma certa maneira, quando você está na sua casa, você está economizando, você não está gastando em dólar. Então, assim, eu sempre acho tudo positivo quando o planejamento começa agora, né? A outra coisa também que eu vejo de positivo é que quando acabar essa questão da pandemia, o Canadá vai querer continuar atraindo imigrantes. Então, assim, a gente já sabe, por exemplo, que apesar de estar com leve desemprego, porque algumas empresas tiveram que cortar gastos por conta do Covid-19, nós também entendemos que vai ser uma oportunidade muito viável para investimento. Inclusive, eu acredito que depois da pandemia, o Canadá vai voltar de novo os olhos muito bem arregalados para a categoria de Business Immigration. Porque a categoria de investidor, ela, além de aquecer a economia, também emprega pessoas. Então, uma coisa puxa a outra. Então, na verdade, por isso que eu queria fazer esse vídeo. A gente tá um pouco desanimado, Covid, ou o dólar, ou isso, aquilo, eu entendo. Mas o legal do Canadá é que o Canadá não é um país que está fechado. É lógico que eles precisam cuidar do sistema deles, da sociedade deles, mas eles não estão virando os olhos para os imigrantes. Tanto que imigrante que chegou e não tem dinheiro está recebendo ajuda do governo. Estudante internacional que perdeu o emprego também está tendo ajuda do governo. Então o Canadá não está virando as costas para quem está chegando no Canadá ou já está lá por esses tempos.
É óbvio que ninguém quer gastar dinheiro e investir muito e morrer na praia. É óbvio, mas é importante que quando você pensa em imigração para um país, tudo envolve dinheiro e investimento. Então, assim, é um dinheiro que você vai ter que usar porque é um plano que você escolheu usar. Mas eu acho que ainda assim existem possibilidades no Canadá de você tentar contatos, de você fazer viagem exploratória, de você melhorar sua língua, de você buscar um estudo interessante para o seu perfil, até mudar de cidade no meio do caminho, se for preciso. Então, assim, eu acredito que há aspectos muito interessantes que você deve levar em conta, sim, em pleno momento, digamos, da pandemia que estamos passando, e eu acredito fortemente que logo, logo isso vai passar. Eu acredito, inclusive, que depois que esse buzuzu todo terminar, eu acredito que os brasileiros vão voltar a olhar cada vez mais para o Canadá e Estados Unidos com relação à imigração. Porque são países que têm um sistema mais justo, que o pagador de imposto ele é mais respeitado, e a gente, né, assim, quem quer ir para sair do Brasil pensa num futuro melhor para seus filhos. Então, eu acredito que depois que essa pandemia passar, com certeza a imigração vai ser um plano muito bom para quem realmente quer sair do Brasil. Então, era por isso que eu queria fazer esse vídeo. Eu acho que é muito importante vocês tomarem cuidado com a maneira como às vezes você acaba vendo uma informação, para você não ser, digamos assim, não enganado, mas não iludido. Você precisa entender o plano todo, que eu preciso de dinheiro, eu tenho que ter iniciativa, eu preciso me esforçar, e óbvio, você tem que querer e, sobretudo, ter certeza e ter consciência de como está o seu perfil, porque isso é fundamental, inclusive, na hora que você vai escolher estudar no Canadá. Às vezes, pela sua idade, não é bom fazer college. Às vezes, pela sua profissão, é melhor uma província A e não a província B. Então, assim, às vezes você quer ir para um lugar, mas você vai para o outro, porque o dinheiro que você tem, as pessoas que você está levando como dependentes, faz com que você gaste mais. Então, é importante ver tudo isso. O que eu vejo também de positivo é que trabalhos assim mais essenciais que canadense não gosta de fazer, depois da pandemia eles vão continuar não querendo fazer, que é a chance que os imigrantes, estudantes têm para mostrar suas habilidades para um empregador. Então, é a questão de tentar aproveitar o momento, a situação e, assim, ser proativo, né? Você tentar correr atrás, é você se esforçar, é você saber o que precisa melhorar, como eu vou tentar chegar naquele meu objetivo. Mas o vídeo, na verdade, era esse intuito, dizer para você não desistir, se planejar, ainda mais agora, com esse negócio do Covid-19, pode ser um bom momento você tirar esse semestre próximo de 2020 justamente para fazer um bom plano, né? Não precisa fazer nada correndo, se planejar, juntar o dinheiro, estudar inglês, fazer um simulado do IELTS, ter uma noção, né? Ativar seus contatos no Canadá. Agora, atualmente, se você é formado, fala inglês, fala francês, é da área da saúde, é da área médica, com certeza crie o seu perfil no Express Entry. É uma boa tentativa para você se testar enquanto vai pensando no seu plano reserva. Era essa a dica que eu queria dar para vocês. Deixa eu ver aqui o que Lian fala. Tem muita gente sem noção de que foram prejudicados pelo Covid. Então, na verdade é assim, Lian. Eu entendo a frustração de um estudante internacional, que ele vai para o Canadá, ele quer estudar para depois ter um PGWP, não é? Mas assim, quando você resolve que você quer estudar no Canadá,
O visto de trabalho, ele é uma consequência. O governo do Canadá, ele não é obrigado a empregar as pessoas. Então, quando você vai estudar no Canadá, querendo o seu PGWP depois, você vai ter que se esforçar. Por isso que, às vezes, eu acho muito importante você focar no processo antes do curso. Então, por exemplo, se eu tenho 45 anos de idade, quero ir para Toronto, será que às vezes não vale a pena eu fazer um mestrado para eu aproveitar o grau alto do mestrado e a categoria que, por exemplo, Ontário tem só pelo fato de eu me formar em mestrado? Então, às vezes as pessoas querem fazer o visto de estudos, para ter o PGWP, mas não avaliam com mais, digamos, criticamente alguns fatores para ela poder chegar na conclusão do curso que ela vai escolher e por que ela vai escolher aquele curso, né? Mas assim, se a gente analisar Estados Unidos com Canadá e alguns países da Europa e até a Austrália, eu ainda acho que o Canadá é um país que você, enquanto estudante internacional, ou residente temporário, ou tá passando uma temporada lá, enfim, se você for uma pessoa esperta, você pode colher muitos frutos bons no final. Agora, Estados Unidos, dependendo do processo, às vezes você não pode fazer, porque eles têm algumas categorias muito específicas, não é? A Austrália tem um sistema de pontuação bem competitivo, eles têm um sistema de imigração que é bem, na minha opinião, bem elaborado até. Então, assim, qualquer lugar que você decida ir, até mesmo Portugal, que é um país que tem a nossa língua materna, vai exigir um sacrifício. Então, assim, não desista, tenha atitude, tenha iniciativa e o mais importante, seja realista com o que você precisa melhorar, com o que você tem, para que você não se iluda. Isso é muito importante, porque se você chega no Canadá esperto, isso faz você fazer a sua estratégia melhor. Essa é a minha visão. E com relação a Quebec, eu até acho atraente o processo de Quebec do PEC. O problema que eu vejo do Quebec é que nesses últimos 3, 4 anos, eles estão mudando tanto a regra no meio do caminho que as pessoas estão gastando muito dinheiro. Então, assim, se você tem francês, fortemente eu encorajo que você crie o seu perfil no Express Entry e até pense num college que não seja em Quebec. Por quê? Porque se você tem o inglês e tem o francês, você já tem 2 línguas a seu favor. E você também pode chegar no PGWP. E talvez até no meio do caminho, não tá gostando, quer ir para Quebec e vá. Mas o meu receio de Quebec é o quanto as pessoas que estão se planejando podem realmente ficarem decepcionadas, que o Quebec tá demorando, tá mudando regra no meio do caminho. Então, às vezes a pessoa já investiu tanto dinheiro e ainda não conseguiu fazer o processo. Então, analise tudo isso. E principalmente Quebec. Se você não tem o francês, você ainda tem que colocar na sua listinha de compromissos, preciso aprender o francês. Então, assim, eu acho que qualquer plano de ir para o Canadá é viável, desde que você tenha a mente aberta e se prepare. Por quê? Mudar de país não é fácil, mudar de cultura não é fácil. E por mais que o Canadá seja um país maravilhoso, Estados Unidos, Austrália, enfim, Portugal, qualquer país do mundo, a gente vai ter que se adaptar àquela nova cultura, àquele novo estilo de vida. Então, é muito importante você olhar tudo isso para que você consiga aproveitar essa experiência e que o processo de imigração para você acabe sendo uma transição natural e que não vai ser um trauma para você. Então, era essa a ideia que eu queria passar para vocês. E qualquer dúvida é só me mandar e-mail. E tudo isso vai passar com certeza. A gente precisa agora ter calma, ter paciência, que tudo vai se resolver. E tudo de bom para todo mundo. E muito obrigado para quem me segue nas redes sociais. Um abraço para vocês!